Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a esta devocional deste sábado, 16 de maio de 2020. Palavra de Deus da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai bendito, Deus santo, muito obrigado por esta manhã, por este encontro virtual, pela disposição desta devocional depois em nossas redes sociais, de modo que muitos outros, no tempo possível e no tempo necessário, tomem conhecimento desta reflexão, desta meditação, alcem aos céus os seus corações, acompanhados de suas orações, e sejam grandemente abençoados por Ti. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, finalmente o apóstolo Paulo completa a armadura de um soldado romano, falando finalmente, como quem diz, tome o capacete, que é o último dos instrumentos apropriados para a batalha, para a sua defesa, para a sua segurança, uma espécie de EPI da época, e agora tome a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra, ou seja, a única base sobre a qual os cristãos devem colocar toda a sua esperança, mesmo toda a sua segurança, ter firmeza e convicção, não são as suas experiências. As nossas experiências, elas são boas e elas são válidas. Elas são boas e elas são válidas de três maneiras: quando elas derivam da palavra de Deus, depois, quando elas corroboram a palavra de Deus, e terceiro, quando elas nos levam a aprofundar a experiência na palavra de Deus. Então as nossas experiências pessoais, aquelas que nós temos ao longo da vida, elas são marcantes, elas são nossas, elas são importantes. Com elas nós crescemos um pouco mais, nos tornamos um pouco mais confiantes, um pouco mais piedosos, um tanto mais gratos a Deus, mas elas não podem ser as bases sobre as quais nós edificamos toda a nossa vida cristã. A nossa confiança deve estar depositada na palavra de Deus, que não é subjetiva, que ela não muda, que ela não sofre alteração, ela não se acomoda com o passar dos tempos, e também ela não tem o prazo de validade, porque experiência é alguma coisa que eu tive. A palavra de Deus é alguma coisa que me acompanha todos os dias da minha vida. A experiência é um processo pelo qual eu passei. A palavra de Deus é um processo que opera em mim todos os dias uma faceta, uma dimensão, uma profundidade nova da minha comunhão com Deus e inclusive da minha experiência. Posso dizer que a palavra de Deus é uma experiência renovada cotidianamente, na medida em que eu a tomo como o esteio, a base, o fundamento da minha relação com Deus, e que também, de certa maneira, normatiza a minha relação com os meus irmãos, com tudo que há na criação, com os problemas da vida, com os dilemas morais que se apresentam toda hora. Enfim, é na palavra de Deus, instância última, a quem nós recorremos para validar a nossa experiência, para certificar-nos de que de fato estamos no Senhor, de que estamos verdadeiramente progredindo na vida cristã e que não estamos nos enganando com as experiências que podem ser, sim, apenas e tão somente experiências psicológicas, emocionais, afetivas, mas que não são aquelas experiências que denotam dentro de nós um novo nascimento, um novo coração, uma nova estrutura do nosso coração, de tudo que há em nós, que tenha vindo da parte de Deus, cuja palavra do Senhor é a semente de tudo de Deus que acontece em nossas vidas. Como disse um pai da igreja antigo, a palavra de Deus é o esperma do Espírito. A palavra esperma em grego é semente, ou seja, a palavra de Deus é a semente do que o Espírito semeia em nosso coração, em nossa alma, para fazer frutificar, para brotar, para vir à tona esta vida nova com Deus e esta vida nova em Deus.
Portanto, em todo lugar e em todo tempo, a despeito das nossas experiências, quaisquer que tenham sido elas, boas, alvissareiras, aquelas que nós guardamos com carinho no coração e a ela recorremos muitas vezes na vida, inclusive para tomar novo ânimo, novo alento e até buscando, quem sabe, renová-las, todas elas não são desprezíveis, mas elas não são, por assim dizer, essenciais para a nossa relação com Deus. O que é essencial para a nossa relação com Deus, o que é essencial para a nossa saúde espiritual, o que de fato traz grande paz à nossa mente, contentamento ao coração, refrigério à alma, o que nos enche de esperança, o que abastece a nossa fé, tanto de informação quanto de robustez, como de coisa sólida, é o fato de que nós temos a palavra de Deus todos os dias, na memória, nos lábios, no coração, e todos os dias fazemos prova dessa palavra, como que colocando-a em prática. Nós testamos a validade da palavra, testamos a autenticidade, a veracidade da palavra, quando nós passamos a aplicá-la nas coisas mais concretas, inclusive mais triviais da vida, quando nós passamos a medir a validade dos nossos atos, a legitimidade, a sinceridade, quando estas coisas suportam o crivo, o juízo da palavra de Deus. Então, nesta manhã, nesta devocional, nós somos convidados a tomar a palavra de Deus como uma espada, como uma única arma, como eu disse, de assalto, aquela que nos dada para, de fato, investir contra as hostes inimigas. Sem a palavra de Deus, ainda que nós tenhamos todo o conjunto da armadura, ainda assim nós ficaremos, de certa maneira, acuados, temerosos, colocados contra as cordas, a nossa vida não progredirá. A dinâmica do progresso de nossa vida tem a ver com a intensidade, frequência, disciplina, regularidade, proveito, conhecimento e aplicação que fazemos da palavra de Deus. Lembrando que todo o conjunto da armadura de Deus não são mais do que resultados da graça de Deus trabalhando em nós. Não são coisas que nós tomamos posse ou apropriamos-nos delas com a nossa própria força ou capacidade. Elas são dadas a nós, nós somos depois treinados e habilitados a usá-la, e não há nada que nos treine, nos capacite mais do que o conhecimento da palavra de Deus. Ouso dizer, com toda a reverência, que de certa maneira a palavra de Deus será como que um manual que nos ensinará a usar cada artefato, cada apetrecho desta armadura, para que tenhamos capacidade de resistir nos dias maus. Mas também temos capacidade para dar um bom, alvissareiro e glorioso testemunho de Cristo às pessoas com as quais nós convivemos. Ao mesmo tempo, é a única maneira pela qual o nosso ministério de proclamar Cristo é eficaz, é eficiente, é munificente. Quando tudo que nós temos que dizer às pessoas, ao invés de propor primeiro a nossa experiência pessoal, é propor aquilo que a palavra é em si mesma, aquilo que ela diz, aquilo que ela é capaz de fazer, para depois dizer exatamente os resultados dessa palavra em nós. Irmãos, tomemos a palavra de Deus como a nossa espada espiritual, a arma mais importante, mais poderosa e para o inferno mais letal que existe. Que a palavra de Deus esteja na sua mente, esteja nos seus lábios, esteja no seu coração, que você a conheça e nela medite, que você a rumine ao longo do dia e você possa proclamá-la aos seus irmãos, que você tenha guardado em seu coração para que ela, dentro de ti, te aqueça, te faça feliz, te dê paz, modere as suas paixões e te dê aquela liberdade em Cristo Jesus, que todos nós somos vocacionados, a liberdade para o amor, para a paz, para a beleza, para a verdade e para tudo que é bom. E que Deus muito te abençoe.